para poder apresentar. Bom, pessoal, enquanto o professor Regis não vem, eu levantei aqui algumas questões, né, que nós conversamos agora há pouco. Aí, ó, tá vendo? Ainda bem que eu não falei mal dele, rapaz. Se eu falo mal, olha aí, ó. Pois é. Boa noite! Boa noite, professor. Boa Quase noite. que eu falo mal de você. Por quê? Você não chega. Pensei que você já tinha feito o feriado, antecipou o feriado. Não, que feriado que... Mas pode continuar aí, pode continuar. Tá. Eu levantei algumas questões, tá? Que foram destacadas aí do bate-papo de hoje. Algumas delas eu consegui já adiantar um exemplo aqui, outras ainda não deu tempo, mas eu acredito que dá para ir adiantando alguma coisa e depois o Regis acrescenta. Tudo bem, Regis? O primeiro item que eu vi aqui foi o Paulo Rodrigues. Ele quer direcionar, né, páginas de acordo com uma determinada condição, mas que isso fique transparente para o usuário, né? O usuário não perceba isso. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver qual que tá o G20 aqui. Vai ser esse aqui. Espera aí. É que para ficar legal, né? Eu e esse camarada aqui, que na hora de compartilhar a tela, ele sempre me complica. Não gosta muito que eu compartilhe tela com vocês, não. Não vai de jeito nenhum. Eric. Diga, Red. Eu queria botar na pauta aí também um negocinho que eu tô com... Eu tô tentando fazer no Teleric Report ali, um relatório com aqueles com condições lá, aqueles IIF lá, cara. E não tô conseguindo fazer. Eu já fiz várias vezes, dessa vez não tô conseguindo. Tudo bem. Mas pode continuar aí. Se eu conseguisse continuar, até que ia ser legal, cara. Mas ele não tá querendo, não. Mas qual é o problema aí de compartilhar a tela, cara? Cara, o problema é que eu clico e ele não faz nada. Só isso. Entendeu? O problema é um problema pessoal. Ele identifica que eu tô clicando nessa pitomba aqui e não vai. Agora vai. Tá pensando que tem uma hora que vai. Aperta 350 vezes aqui que ele vai. Agora foi, cara. Agora vou desligar aqui o fone. Beleza. Vamos lá. O primeiro item é justamente navegar para várias telas. Então, deixa eu fechar esse cara. Tem um monte de cara aberto aqui, não tem problema não. Eu criei uma solução nova. Estou com a versão mais atualizada, tá? Do G20. Aqui em cima, ó, 92, que é mais recente. Tentei criar a solução 3.0. A solução 3.0, apesar de ser um default responsivo, ela ainda está com muitos problemas. Ela está incompleta. Então, não dá para brincar com ela ainda, certo? E aí eu voltei e criei uma solução da 2.0 para a gente poder brincar hoje aqui. Então, a solução normal, ela vai vir aqui, página inicial, principal, tudo direitinho, tá? O que eu fiz? Acrescentei uma página 1, que tem exatamente isso aqui, ó, um label escrito label 1, tá? Uma página 2 que vai ter um label escrito label 2, e aqui é que está como se diz lá no Rio, né? Uma gambiarra, como se diz aqui na Bahia, um armengue, ou seja, um artifício que a gente tem para poder fazer essa validação nativo pelo G20 sem nenhum código manual, tá? Eu crio uma página simples. Nessa página simples, eu venho aqui nos eventos, no Load Completed e adiciono aqui a navegação. Coloco a navegação para minha página 1 e eu adiciono uma condição customizada, tá? Customizo e coloco aqui o seguinte: se o nome do grupo do usuário que estiver logando for o grupo 1, ele vai navegar para a página 1. Se
for grupo 2, ele vai navegar para a página 2. E aí aqui, se ele for diferente de grupo 1 e diferente de grupo 2, ele navega para a página default, para a página padrão. Tá? Eu acho que ele queria colocar para 5 páginas diferentes, enfim. O conceito é esse, consegue aplicar para quantas páginas você quiser ou quantas condições você tiver lá. Eu já estou com essa aplicação rodando, deixa eu adiantar aqui para vocês, deixa eu ver se é esse cara aqui, eu acho que é esse aqui. Ok, todo mundo consegue ver minha telinha aí? Então aqui eu vou colocar usuário 1, tá? Usuário 1, ele vai navegar para minha tela 1, ó, label 1, beleza. Usuário 2, ele joga primeiro para aquela página de passagem e da página de passagem, automaticamente, ele navega para a página de destino de acordo com o usuário que está logado. O usuário admin, está aqui, o usuário admin navega para a página principal. Beleza? O Paulo está presente aí, Paulo? Era isso aí que você estava querendo? A ideia é essa? Estou sim, Eric. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. A ideia é essa mesmo. A minha questão principal desse projeto aí que eu estou começando a trabalhar nele é que logo após a validação do login, da página de login, ele faça exatamente isso. Ele selecione lá, ele vê qual é o grupo que acionou, que fez o login daquele usuário, e aí sim abre uma página principal no browser para aquele grupo específico. E aí aquela página vai ter as características daquele grupo. E assim vai. Por enquanto, o projeto prevê aí que a gente vai ter, digamos assim, 5 páginas principais para 5 grupos específicos, cada uma com as suas características. Isso tem que acontecer logo após o login. Na hora que eu aperto o OK do login, ele tem que fazer essa manobra e me entregar a página correta. Beleza, eu esqueci só de te avisar aqui, te mostrar o seguinte. Aqui, ó, na página de login, na página inicial, por padrão, quando a gente cria lá a solução do GVINS, ele já vem aqui essa definição de navegação direto para a página default. Tá? Isso. Nesse caso, você tem que alterar para que ele, ao invés de navegar para default, navegue para essa minha página de passagem que eu criei aqui. Ó. Perfeito. Tá? Então ele primeiro navega para essa página sempre que o login for bem sucedido. Ele só vai navegar se o login estiver ok. Perfeito. Se eu digitar um usuário errado, vou até testar aqui de uma vez para ver se eu não fiz nenhuma besteira, mas eu acredito que não. Então aqui, ó, imagina que eu vou colocar um usuário inexistente, tá? Ele não vai logar, vai dizer que está inválido. Vou colocar um usuário 1, mas uma senha errada, tá? Ele também segura. A autenticação está corretinha. A partir do momento que fez ali, ele rapidamente joga para a página de passagem e já abre lá outra tela, que é a tela principal. Tá? Eric, você poderia, por gentileza, repetir, mostrar novamente o trecho lá que você fez lá na página de passagem? Claro. Bem aqui, ó, rapidamente. Passagem, tá? Perfeito. Não precisa mexer em nada aqui, ó, na propriedade da página, nos eventos da página, certo? Nós vamos desculpa, é aqui que a gente vai mexer, aqui no download completed, certo? Um evento de servidor. Então aqui eu fiz o seguinte, eu simplesmente criei uma navegação comum, tá? Aonde eu vou dizer que o destino é a mesma página de passagem, a própria página, certo? Ele vai renderizar em cima dela mesma. E navego para onde eu quero. A condição é que é o segredo. Eu coloco ela como customizada e faço a customização dela aqui. Certo? Perfeito. Essa sua abordagem, ela tem uma preocupação que você vai ter que ter. Por quê? O controle de acesso, ele é definido para qualquer administrador. Então, quando você tem a sua aplicação final, que é o caso aqui, ó, quem vai determinar esses grupos é o controle de acesso. Desde que o cara seja administrador, ele vai poder criar esses grupos. Assim, isso eu já estou controlando, de uma outra forma. Tem que tomar cuidado só com isso aí, para você poder fazer a validação com o nome do grupo correto.
Existem outras abordagens que a gente poderia estar colocando para você poder ter isso de uma maneira dinâmica, mas aí enfim, um outro trabalho, uma outra questão, já segue por um outro caminho. Aqui eu só queria mesmo que você ficasse atento em relação a isso, porque o usuário que for administrador, ele vai poder criar grupos, né? E aí pode ser que ele crie um grupo que não seja validado por você. Não, perfeito. Isso aí eu já estou controlando isso aí. Já está sob controle. Eu precisava só dessa alternativa aí, dessa página de passagem aí, né? Na verdade, esse armengue aqui. Ela é uma fake, ela é uma página fake, mas que funciona, né? Não, isso legal, daí, legal. Tá? É uma maneira para você poder fazer via GVince sem a necessidade de código manual. Porque você pode fazer essa abordagem diretamente através de código. Tá? Dá para você fazer de diversas outras formas. Mas essa daí é uma abordagem, digamos assim, mais básica e que te possibilita fazer recursos nativos do GVince sem maiores necessidades. Tá ótimo. Perfeito, perfeito. Muitíssimo obrigado. Nada. Eric, salva aí esse projeto, daí o Paulo fica e bota lá na tua pasta. Vou mandar depois, eu vou disponibilizar o projeto, porque nesse mesmo projeto eu tenho mais itens ainda aí para apresentar. Show de bola, cara. Vamos lá. Obrigado. Paulo. Viu, Paulo? Depois daí ele disponibiliza lá no Google Drive lá, tá? Já que o Dropbox não está funcionando direito. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. O Lerso tinha pedido para mostrar como que faz para consumir DLL de terceiros. Lerso, seguinte, nós temos aqui como sendo aí eu vou ter que fechar esse cara. Mas quando você tem aqui no template, aquele template, você tem o controle de estoque 2. Lá no controle de estoque, ele mostra como que você consome uma DLL, por exemplo, a DLL do boleto, que é o boleto NET. Tá? Eu tenho uma outra aplicação que eu já disponibilizei também lá na época no Dropbox, né? Tem um bom tempo, que é uma aplicação, deixa eu já trazer ela para cá, onde eu faço um exemplo com esse boleto NET, mais um exemplo gravando no banco, gerando arquivo remessa, trazendo arquivo retorno. Isso daí está disponibilizado até ano passado, né, quando liberaram a versão 2019, eu atualizei, isso daí está vindo lá desde da 7 ou 8, sei lá. Está vindo do GVince lá de trás e eu estou atualizando isso para manter uma release sempre atualizada. E aí, é uma solução que consome uma DLL externa da mesma maneira como você está imaginando ali, tá? Eu vou usar esse carinha aqui só para você poder entender o que eu quero fazer. Tá? É uma página ASPX simples, que é a página que faz a visualização do boleto. Mas eu vou te explicar no Visual Studio, que eu gosto mais de codificar por aqui. Então, tá vendo aqui, ó, eu estou na árvore do projeto, eu gerei aqui ver boletos aspx.cs, tá? Estou na parte do servidor. E se eu for utilizar somente, se eu for consumir somente uma classe ou um método daquela DLL, eu posso fazer uso dela direto aqui, ó. Eu poderia fazer assim, ó, boleto net, olha ela aqui, ó, ele faz um desenhozinho diferente, ele mostra, tá vendo, que é uma biblioteca de classe. Então eu posso pegar boleto net, ponto, aí eu pego o método, a classe que me interessa e o método que me interessa. Se eu fosse usar somente uma vez, eu poderia colocar esse boleto net aqui como sendo um prefixo, né? Um namespace ali para poder começar essa brincadeira. Agora, sempre que você vai usar mais de um recurso, ou então vai usar mais de uma vez o mesmo recurso, o recomendado é que você declare o using aqui em cima. Porque você declarando o using, aquelas classes e métodos já ficam disponíveis aqui para baixo. Tá? Então não tem a necessidade de você ficar declarando aquilo toda hora. Então, deixa eu ver, vamos lá para baixo. Está aqui o código do usuário, está aqui embaixo. Já vou te explicar onde que você vai colocar essa DLL lá dentro do GVince. Eu só estou primeiro passando uma ideia de como que você vai consumir isso, tá? Então aqui, ó, eu fiz a declaração aqui, beleza, tá? Coloquei o using, e lá no código eu estou já fazendo o consumo direto. Olha só, aqui, ó, inclusive, como é um código antigo, ainda tem alguns erros
que falta de conhecimento, né? A gente vai aprendendo um pouquinho mais e depois vai mudando a maneira de fazer. Aqui, ó, eu tenho o boleto.net usando o namespace, e aí eu vou pegar uma classe, que é uma classe do sedente, que é onde eu vou definir as informações, né, os atributos desse objeto sedente. Então, o próprio Visual Studio, ele já mostra isso aqui numa corzinha um pouco diferente e me coloca uma lâmpadazinha ali como sendo uma sugestão. Olha, esse nome pode ser simplificado, que é aquilo que eu falei ali, né? Se eu já fiz o use lá em cima, eu não preciso colocar esse boleto.net, eu posso simplesmente remover isso aqui. Tá? Então é assim que a gente vai fazendo o consumo. Agora, dentro do GVince, como é que fica essa brincadeira? Essa brincadeira fica da seguinte forma. Eu tenho o módulo aqui da estrutura da solução, e logo aqui em cima, no começo, na pasta bin, tá? Eu vou fazer aqui para vocês verem, mas só para vocês terem uma ideia. Eu faço aqui a inclusão de um arquivo. Esse arquivo eu seleciono aqui como binário, tá? Isso serve para qualquer tipo de arquivo, DLL, imagem, aquela imagenzinha do ícone, né, para poder aparecer, enfim, binário. Selecionei binário, venho aqui, importo a DLL que eu tiver que importar, e a partir do momento que eu fizer isso, ele vai ficar disponível igual tá essa daqui, ó. boleto.net.dll é um arquivo do tipo binário, tá? Ele fica fechado, não tem nada para fazer aqui, porque é uma, digamos assim, compilado, né? Você não tem o que mexer. E a partir do momento que você faz isso aqui, beleza, você já pode, dentro do GVince, fazer o using daquela sua DLL externa. E a partir daí consome os métodos que você tem aqui. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal, sobre isso aí? Isso aí é uma coisa assim meio teórica, né? Fica meio difícil de mostrar muito na prática. Mas para quem quiser, esse exemplo está disponível. Inclusive, esse exemplo é um exemplo bem legal, que ele mostra como que você visualiza boleto bancário, né? Então tem alguns bancos aqui que eu já tinha feito na época, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Cicobi, enfim, esses aí eram os que eu tinha feito lá na época que eu trabalhava lá na DIG. Beleza? E aqui ele tem também a questão da remessa, a questão do retorno, ele dá um exemplo de como fazer isso aqui, basicamente exemplo, ok? Sim, no Google Drive eu não sei se ele está, eu acho que o Regis ficou de atualizar, que o Google Drive está desatualizado ainda, mas ele está disponível no Dropbox. Eu acredito que o Regis vai fazer isso aí em breve. Sim, eu vou fazer hoje de noite ainda, ou uma noite dessas aí eu vou atualizar, tá? E aí nós vamos manter o Google Drive mais como padrão do que o Dropbox, tá? Ok. Viu, Eric? Tem um outro exemplo também que é o da nota fiscal, né? Tu tem ele aí ou não? Que aqui lá tem bastante DLLs, né? Que pode Tem. ser colocado, mas é o mesmo conceito, né? O mesmo Mesmo conceito. conceito, é o mesmo conceito, a ideia é a mesma, tá? O da NFE eu não importei, porque eu tô com uma máquina recente, então se você for dar uma olhada aqui, eu tenho nada praticamente aqui ainda tô começando agora a montar, a trazer minhas coisas para cá nessa máquina aqui ainda. Então os outros com certeza tá dentro daquelas dúzias de projetos que eu coloquei de exemplo lá na época. São dúzias mesmo, né, cara? Tem uma pancada. Mas enfim, tá pra lá. Cadê? Próximo item da lista, Catiane. Na questão de parâmetros tem um checkbox opcional. O que essa opção interfere se marcada ou não? Sinceramente, em nada. Nada. Não, é que eu fico na dúvida porque eu já testei marcados, sem estar marcado, e não percebi diferença nenhuma. Aí eu fico sempre na dúvida se isso deve ser marcado ou não, e aonde vai interferir se eu marcar ou não. Eu fiz aqui no nosso exemplo, tá? Eu criei aqui uma página com grid, coloquei esse cara como não opcional, ou seja, ele deveria reclamar de alguma forma, não reclama. Isso. Peguei esse parâmetro, coloquei ele aqui para a gente poder saber o que ele está recebendo. Então aqui, ó, parâmetro 1, tá? Então, se eu ir lá na página principal, cadê a página principal? Não, essa aqui não. Essa aqui eu já expliquei, posso fechar isso aqui, posso fechar isso aqui pra gente... Tá.
Então aqui eu coloquei duas chamadas de grid para a mesma tela, tá? Uma sem passar parâmetro, ok? Parâmetro vazio, e a outra passando o parâmetro. Então aqui, ó, passando um parâmetro 1. Vamos ver isso acontecendo aqui na prática. Estou sempre apertando o cara errado aqui. Então vamos lá. 1. Na primeira aqui eu não estou passando parâmetro nenhum, parâmetro é 0. Na outra eu estou passando parâmetro 1, está aqui o parâmetro 1. Eu suponho, tá? Não vou afirmar, porque eu também não me lembro, mas eu acredito que isso tenha a ver com a questão do consumo de rotas. Certo. Porque lá nas rotas, a passagem de parâmetros é diferente. Tá? A maneira como o código trata o envio e a leitura desses parâmetros é completamente diferente. Então, Entendi. acredito que isso deva ter sido adicionado para esse tratamento de rotas. O último teste que eu fiz com o tratamento de rotas, ele dava erro quando eu passava mais de um parâmetro. Não sei se já corrigiram isso, porque eu não testei novamente. Então, se alguém estiver utilizando rotas e tiver uma experiência com mais de um parâmetro, depois seria até interessante dar um feedback aí pra gente. A última vez que eu tentei, não deu certo. Entendi. Beleza? Então, assim, teoricamente, então, se eu não uso essa parte de rota, é independente de estar marcado ou não. Hoje, você viu aqui que não faz diferença nenhuma. Sim. Eu até fui então tá. testar nessa mais recente para ver se tinha alguma novidade e ainda não tem novidade nessa parte, não. Pode ser Tá. que seja no uso de rota, né? Que eu não testei ainda. Tá, entendi. Não, é só para, como eu tô em fase de desenvolvimento de sistema ainda, isso de vez em quando surgem essas dúvidas, porque eu também testei, eu imaginei que fosse a mesma coisa, que se eu deixasse, não marcasse o opcional e eu não passasse, ele ia reclamar. Mas eu vi que também não reclamou. Então, aí eu fiquei na dúvida sobre o que seria esse conceito de opcional dentro do parâmetro. Exatamente. Bom, o próximo item da Catiane também sobre a questão do push. Eu vou deixar esse item para o final, tá? Porque esse eu não tenho como exemplificar aqui para você, mas eu vou te mostrar o caminho e explicar o que eu já fiz até agora. Tá. O próximo item tem a ver com a questão condicional de um grid, certo? Isso. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Duas coisinhas para poder te mostrar. A primeira delas, cadê o grid? Está aqui o grid. A primeira delas, eu adicionei um checkbox aqui em cima para que você possa ver o comportamento quando você faz uma propriedade condicional da coluna. Então, Certo. em alguns casos, pode acontecer de você ter uma informação externa ao grid e que essa informação externa ao grid possa ocultar, tá, uma coluna através dessa propriedade. Então, esse aqui É é um que, na exemplo bom. verdade, não é bem isso. Tá. Vamos imaginar assim, você tem aqui duas colunas, né? O meu caso, eu tenho uma coluna e tenho uma coluna aqui de botão. Essa coluna de botão, isso, vamos supor que é uma coluna de botão. Aí, vamos supor, o valor dessa coluna aqui, ela possui um saldo. Tem um valor. Quando esse saldo é 0, eu gostaria de deixar o botão desabilitado, não permitir que a pessoa clique. Mas na próxima linha, o saldo é 5. Então, nessa linha, o botão fica habilitado. Seria mais de acordo com o registro posicionado. Chegarei lá. Certo. Então, primeiro, a ideia básica do GVINCE nativo. Tá? O que o GVINCE tem nativo? A possibilidade de você fazer um tratamento por coluna e na hora que você faz o carregamento da tela. Certo? Então, nativo no GVINCE, eu não consigo tratar uma célula. Então, eu coloquei esse exemplo aqui, que é para a gente poder verificar. Em alguns casos, ele até atende. Tá? Existem casos que pode ter essa necessidade. Por isso que eu estou trazendo isso daqui para o pessoal também acompanhar. Marquei aqui, ó, o que eu tenho? Propriedade visible. Não tenho nenhuma outra propriedade, somente a visible. É a única coisa que eu posso alterar nativamente pelo GVINCE. Isso aqui é uma outra coisa que eu já cheguei a explicar um tempo atrás, mas qual que é a ideia? Eu, particularmente, não gosto de utilizar dessa forma que o GVINCE coloca aqui, ó, onde ele bota a condição para a fórmula e depois você coloca a fórmula. Se você for ver em alguns exemplos do GVINCE, ele vai colocar dois métodos. Um método para o true, outro método para o false.
né, para que você possa mostrar ou ocultar. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Na fórmula, eu já coloco uma fórmula que vai retornar um booleano. Sim, eu também faço dessa forma. Então, com apenas um método, eu vou ter verdadeiro ou falso. Então, é algo que, para mim, fica mais prático. Apesar de não ser o conceito básico da ferramenta. O conceito básico da ferramenta era colocar a condição aqui em cima e botar a fórmula true. Faz outro, coloca a condição, fórmula falsa. Assim como está na documentação da ferramenta. Porém, nós queremos um tratamento que seja via linha, né? Ou seja, eu quero que naquele item ele faça um tratamento e depois ele identifique. Nós temos que fazer isso via código, tá? E aí eu vou trazer aqui no Visual Studio que fica melhor para mim. Aqui, ó, eu criei o método PageInit. Então, ele inicia aqui. Eu adiciono, tá, um outro evento que vai ser o evento grid 1 item data bound 2. Esse nome aqui pode ser o nome que vocês quiserem, tá? Isso aqui é porque já vem como padrão, a Telerik coloca o item data bound, aí a gente vai e coloca o item data bound 2, certo? Só para poder ficar mais próximo do que ele faz lá. Esse cara, ele pega por parâmetros o sender e os eventos, e aí você faz um tratamento. Se esse evento, né, esse item desse evento for um grid data item, aí ele vai entrar aqui. Por quê? Existem vários eventos e ele precisa passar por aqui só quando for um grid data item. Aqui você pode ter o header, você pode ter o footer, você pode fazer tratamento do cabeçalho, do rodapé, dos itens, tá? Então, isso aqui tem exemplo lá na documentação do Regis sobre isso. Aqui nós vamos tratar item por item. Então, todos os itens do grid ele vai passar aqui dentro. O que eu faço? Eu pego esse item, jogo ele para cá, crio uma célula, tá? Crio um objeto do tipo TableCell, ou seja, um objeto tipo célula, e pego a coluna que eu quero. Quem é minha coluna column 2? Vamos ver aqui no meu amigo Vinci, aqui, ó, coluna column 2, esse cara aqui, certo? Certo. Tá, por isso que eu tô fazendo. Por isso que eu tô fazendo negócio. Não é. Fiz besteira, tá? Column 2 é essa aqui, ó. Eu botei o nome de column 1 e o ID dela é column 2. Acabei confundindo sem querer. Então aqui é a segunda coluna, é essa coluna que está aqui, ó. É essa coluna aqui que eu estou tratando o conteúdo dela, se for A ou se for B. O que eu estou dizendo aqui nesse cara? Se o texto dessa coluna for igual a A, eu quero ocultar o botão. Então eu identifico aqui a minha coluna do botão, tá vendo? Grid column 4, que é essa daqui, tá? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então eu pego esse cara e digo o seguinte, se ele for igual a A, tá? Esconde esse cara. Se não, beleza, ele vai continuar mostrando. Okay? Perfeito, era isso mesmo que eu queria. Isso aqui resolve o que você precisa. Você vai fazer o teste daquele conteúdo e depois você vai ver ali. Eu tinha tentado fazer uma outra coisa aqui, mas é até interessante registrar que isso aqui não funciona, tá? Eu fiz o teste, mas isso aqui não dá certo. Que seria mudar o enable. Isso aqui só funciona. Não funcionou? Ele só funciona quando a gente está trabalhando com o grid batch. Entendi. Porque nesse caso, quando eu clico nesse botão aqui, essa edição ela está sendo feita via JavaScript. Esse cara está sendo tratado do lado do cliente. Ok? Então eu teria que buscar lá na documentação da Telerik, isso aqui é possível de se fazer também, mas não é assim. A gente vai ter que fazer esse tratamento através de um outro evento, que vai ser um evento de tratamento de JavaScript do lado do cliente. Mas o meu esse grid ele nem edita mesmo, ele é só um grid de visualização, que tem um botão, e eu só preciso que quando ele, por exemplo, ele tem uma coluna lá de saldo, que ele vai clicar e vai executar determinada função, mas o grid em si ele não edita. Esse aqui é o caminho, então, para você poder verificar. Tá? Perfeito. Há muito tempo atrás, nós tínhamos uma dificuldade muito grande e a gente acabava fazendo de uma maneira que eu acredito que muita gente ainda esteja fazendo assim. Imagina que eu queira fazer uma condição para poder editar ou deletar
aquele registro. Nós não temos isso no GVIS nativo, certo? Então, como que nós fazíamos? Nós tirávamos a edição e tirávamos a deleção. E aí acrescenta uma coluna, em vez de coloca uma imagenzinha de um lapisinho e navega para a edição, correto? Porém, não existe essa necessidade. Você tem a possibilidade de fazer o tratamento disso aqui, ou seja, identifica essa coluna, tá? Da mesma maneira que você está pegando esse image button aqui, aí você vai pegar o ID da coluna de edição e o ID da coluna de exclusão. Okay? Entendi. E aí você vai fazer esse mesmo comando aqui, só que vai mudar esse cara, só vai mudar esse ID aqui. E aí você consegue condicionar a edição e a exclusão de um grid de uma maneira até não tão complicada, não é tanto código assim, mas precisa ter um códigozinho e não dá para fazer nativo do GVIS. Entendi. Não, beleza, é perfeito, era isso mesmo que eu estava precisando. Tá ok. Júlio, como acessar o conteúdo de uma text box cujo resultado vem de uma função de JavaScript? Ok. O Eric, só um pouquinho. A Catiane também tinha pedido um outro negócio ali na grid ali, Catiane, lembra? Me Isso, pediu era hoje. esse mesmo, que ele acabou de passar. É o item, Não. É o item 5 da lista. Não era aquele negócio de clicar em cima do campo e ele mostrar. Sim, eu realmente não passei. É uma forma de colocar tooltip no grid. Então, por exemplo, você está passando. Você tem algum exemplo? Tem aqui, ó. Você vai fazer bem isso aqui, ó. Você pode simplesmente chegar e fazer o seguinte. Aqui eu estou pegando o C1, certo? Então você faz isso aqui, ó. C1 ponto tooltip igual a Legal. A gente tem um grid de venda que quando ele passar o mouse por cima de algum produto que está na venda, precisa mostrar o quanto tem disponível daquele item, por exemplo. É isso mesmo. Então tá resolvido, pronto. Achei que era mais complicado. Não, lembra que eu te falei, Catiane, que era nível de programação ali? Bem simplesinho. Bem simples, Oi? Ó, você tá puxando sardinha só porque é menina, viu? Na Google, no Firebase. Entendi. Certo? Deixa eu só... Porque, na verdade, eu nem sei o que é. Tô que nem o Regis. Eu nem sabia que isso tinha a ver com celular. É que se for realmente referente a celular, nesse momento também nem tenho tanto interesse assim. Eu achei que era uma outra coisa. Na minha cabeça, esse negócio de... Push Notification é o seguinte. Quando você tem uma página, qualquer que seja a página, e você quer encapsular ela numa WebView, e aí você vai montar um APK, tá? Que na verdade ele vai abstrair as informações do navegador e vai ficar parecendo que é um app. Então o cara vai instalar, vai botar nas lojas da Apple, da Google e tal, ele instala no celular dele e ele vai clicar ali, quando ele abrir, o que ele faz na verdade? Navega para sua página. Então ele somente encapsula aquele seu endereço e gera isso dessas outras formas, tá? Pode ser num APK, pode ser lá naquela parte da Apple, enfim. Porém, eles estão acrescentando recursos. Mesmo sendo somente uma capa, você tem a possibilidade de ter esse push notifications, que são aquelas mensagens que a gente recebe no celular e fica lá em cima, naquela barra de cima, no caso do Android. Tá? Então, por exemplo, você poderia enviar para o seu cliente final, lá para o usuário do cara que está com o celular na mão, uma determinada notificação. Se for um vendedor, você vai lá e diz, olha, você tem mensagem, ou então você tem uma promoção, vai no cliente tal, sei lá. São, enfim, de 1001 utilidades aí dessa questão das notificações. Então, o push notification é basicamente para isso. E você precisa fazer um registro lá na Google. Então tem que fazer uma coisa no Firebase lá. E deixa eu te perguntar, isso só porque na minha cabeça era referente à notificação mesmo, mas, por exemplo, tipo o WhatsApp, que quando você tá pelo Chrome, ele abre uma notificaçãozinha aqui para você, ó, tem uma nova conversa.
Tem alguma coisa assim parecida de recurso no GVince que mostra esse tipo de notificação? Não, a ideia é isso aqui. Você vai ter a possibilidade de você enviar para esse aplicativo uma notificação. E essa notificação vai aparecer lá em cima, tá? É fora, inclusive, do app. Ele vai mostrar mesmo no sistema operacional. No caso do Android, ele mostra naquela barrinha de cima. Essa questão de você fazer um chat, ele é possível. Não tem assim nativo no GVince, mas já temos vários usuários que já fizeram esse recurso. Tá? Basicamente, aquele conceito de JavaScript, de cliente. Você tem que ficar monitorando e pum, vai mostrando o alerta e você tem condições de fazer isso. Se não me falha a memória, o Marco Carvalho ele tem um aplicativo em produção que tem o chat. Tá? Além de você ter outras possibilidades. Você tem a possibilidade de você utilizar serviços de terceiros para você poder fazer isso daí. Você consome a API e vai mandando a API para lá e para cá. É mais tipo assim, por exemplo, eu quero que, sabe, como se fosse a notificação do WhatsApp web mesmo. Só abrir a janelinha, dizer que tem uma nova conversa, ele fecha, pum, e acabou, entendeu? Ou que nem do próprio Skype, que aparece lá, ele esteja logado, né? Isso, desde que ele esteja logado. Então, vamos supor, o vendedor acabou de realizar uma venda, precisa notificar o gerente a cada venda gerada. Aí, na telinha, com o sistema aberto, desde que o sistema esteja aberto, aparecer lá, olha, nova venda gerada. Entendeu? Alguma coisa assim. É possível. Tem maneiras de você fazer isso, mas não é com o push notification. Não, o né? push notification, ele até tem uma maneira de você fazer via navegador também, porque o Firebase ele também tem esse recurso, tá? Só que eu vou ser sincero, eu nunca fiz, tá? Eu nunca fiz, mas eu sei que tem como fazer. Da mesma maneira que você pode fazer essa notificação, você também tem a possibilidade de consumir, mas aí tem que ser via uma API, né? Via Firebase. Você faz via Firebase, aí você faz o consumo desse Firebase e ele tem essa possibilidade de fazer. Mas eu vou ser sincero, eu ainda não fiz. Fala, Júlio. Olha, eu estou fazendo uma app agora com com carrinho de compras e essas coisas. Será que não dá para ter uma aula só dessa parte no dia que você considerar possível, para a gente ver essa parte, porque eu não consegui gerar no Flutter, aí eu tive que partir para PWA para poder instalar no celular. Eu não consegui nem para APK, nem para Apple Store também. Não consegui. Aí eu parti para PWA, deu certo, mas não é o que eu queria, né? Eu queria que a APK subisse o Marco Carvalho, ele tem essa questão aí mais em uso dentro do GVince. Eu vou ser sincero, eu não tenho em produção do GVince sendo utilizado. O Marco Carvalho, eu já implementei isso na... O Marco Carvalho ele partiu para PWA também. Aí eu implementei na minha app, implementei PWA, funciona legal, mas aí não dá para subir na Store, né? No caso da Apple, eu não tenho experiência porque eu não tenho hardware para poder gerar, tá? Realmente eu nunca fiz nada na Apple. Eu tenho da Google. Inclusive, lá no escritório, lá na empresa, nós estamos com um appzinho lá de pesquisa de satisfação e tal, só que eu não fiz no GVince, eu fiz ele 100% na mão no Flutter. Tá? E na hora de você fazer a assinatura do APK, realmente é enjoado. Tá? É um processinho que é complicado e vai ser o mesmo processo também para o GVince. Vai ser nada diferente em relação ao GVince. Mas o problema para mim não é o processo lá na... O meu não gera o APK no Flutter. Ah, tá. Ele não gera o APK no Flutter. Você dá para compilar tudo, ele não dá erro, mas não gera o APK. Eu uso, inclusive, um batchzinho que o Marlon disponibilizou lá no GVince.
entendeu? Eu peguei, ou seja, faço assinatura via linha de comando e gero o APK via linha de comando. Eu tô conseguindo fazer. Apanhei bastante para conseguir fazer, tá? Porque tem que ter o Java, você tem que setar, mandar o caminho do Java, tem que ter a tal da Eu já chave. fiz tudo isso. É bem enjoadinho. Tudo isso já tem a chave, o caminho do Java, tudo. Você gera, ele não dá erro, mas não gera o APK. Tá, então a gente vai ter que agendar aí, combinar de ver isso daí numa próxima oportunidade, porque para montar essa estrutura não é bem enjoadinho. Como eu tô com essa máquina nova, eu tenho que prepará-la todinha para isso. Hoje eu não consigo, mas numa outra oportunidade a gente pode fazer sim. E aí, nesse caso, eu vou fazer, inclusive, direto pelo G20, tá? Eu vou fazer um WebView desse daí. De preferência, eu vou tentar fazer um push notification, que eu não fiz ainda também pelo G20, e vou tentar fazer também. Perfeito. Ok. Regis, fez aí a parte da chamada? Chamada de quê? Barbaridade, meu. Tchê. Chamada de quê, cara? Do quê? Ih, Regis, ó. Hoje você tá de folga mesmo, você tá de feriado mesmo hoje, hein, Regis? Já? Peraí, vamos fazer um negócio aqui. Vou fazer um negócio ao vivo e a cores. Mas já que tu tá falando aí, Júlio, eu fiz um. Eu tô usando aqui para geração do APK, tá? O Android Studio. Eu também estou usando, você me mostrou, Regis, só que para mim não funcionou. E eu fiz um passo a passo lá, tudo, como é que tinha que funcionar e tal. Sim, mas não funciona. Tu pegou o passo a passo que eu montei lá? Cara, eu passo a tive passo mais de também uma não consegui semana. fazer, Regis. Eu tive mais uma semana tentando fazer isso, não consegui. Daí eu implementei o negócio do PWA, só que é mais complicado para o usuário, né? Ele não acha como instalar no celular, porque tem que ir lá, entrar no navegador e instalar pelo navegador, né? Certo. Para mim aqui funcionou. Daí depois que eu usei o PWA lá também, que o Marco me ajudou lá a montar, né? Eu também fiz por PWA, mas aí era por questão de que esse APK que eu fiz não é aqui para o Brasil, né? Para fora, né? E aí eu fui Sim, lá fora, lá em Angola, lá não funciona direito a internet, então não ia funcionar uma parte que eu tinha feito. Aí eu tive que fazer em PWA, né? Mas estava funcionando normalmente para Android, tranquilo. você tinha me mostrado, Regis, só que aqui não funciona. É que nem a parte de enviar e-mail, não funciona aqui. Eu estou usando a versão em espanhol, né? O idioma espanhol. Certo. Não funciona, eu não consigo enviar um mail com a senha e com usuário e senha para o usuário, depois de se cadastrar. E eu peguei aquele exemplo, nem com esse exemplo, que já está tudo configurado, ele não faz. Que São estranho. duas coisas que eu não consegui fazer. Porque eu fiz ali, no mesmo padrão ali, o que o Eric estava falando ali, do push notification ali, que agora eu lembrei o que é que estava falando. Eu disse que eu não sabia o que era, mas eu já tinha feito, né? Mas eu achei que o push notification que a Catiane estava falando era outra coisa, né? Não do celular, né? Mas eu fiz assim, fiz ali. Aliás, eu uso o push notification, mas depois eu altero na mão. Acho que eu cheguei a te mostrar, né, Júlio, que eu faço Você me alteração lá, mostrou. que eu Você... faço alteração na mão lá do arquivo, né? Dentro do Sim, Android, né? sim. Porque senão como foi construído aqui o G20 por enquanto, não sei se agora já foi mudado,
né? Ele tinha aquele problema que ele mostrava uma primeira tela com usuário e senha, né? Sim, é do, do Android. E aí para te passar por cima desse usuário e senha e ele abrir o teu usuário e senha, eu fazia isso na mão aí, né? Foi até um cara aí que me ensinou aí. E aí Sim, você é responsável. e nem isso aí, nem nada disso aí funcionou para ti. Não funcionou nem isso e enviar mail. Não consegui enviar mail desde que eu comecei a usar o Javinci, eu não consegui fazer ainda. Tá, mas o enviar e-mail, tu chegou a pegar aqueles projetos lá, um projeto que eu fiz lá, fazendo na mão para enviar e-mail, chegou a pegar lá? Eu já tentei de tudo, cara. Aqui o bom seria você pegar no meu G20 e tentar fazer e tentar enviar um mail. Que agora eu tô no servidor ali no Plesk do Marco, né? Certo. Mas Porque eu pensei que era meu servidor que era o problema. tá, mas esse envio de e-mail, tu sabe que existe uma restrição, que tem um bloqueio que existe na operadora, né? Que tu tem que desbloquear, né? Tu sabe disso, né? Operadora de quê? Não, né, por exemplo, tu está usando o Gmail, não me lembro bem se é o Gmail, Hotmail. Tem um deles aí Sim. que tu tem que tu tem que fazer um desbloqueio a nível operacional. Eu agora não Deve lembro ser. bem direito. É? Mas eu também criei outro mail no meu domínio que está lá no servidor do Marco. E mesmo assim ele não envia. Vamos fazer o seguinte, Júlio. Sim. Quem sabe tu faz um projetinho bem pequenininho esse do enviar e-mail e manda para mim e eu testo aqui enviando e-mail por aqui, entendeu? Tá. Aqui no Brasil. Daí se funcionar aqui, então daí é um problema aí no Paraguai, né? Não, Certo? mas eu tenho um projeto ali em WordPress que ele envia sem problema o meu mail. Não, mas eu No WordPress digo, ele funciona. tá. Não, eu digo o seguinte, Júlio, tu mandar esse projeto para mim aí, faz um projetinho aí e manda para mim que daí eu testo aqui para ver se o problema é algum bloqueio aí também, né? Entendeu? Eu testo o meu e-mail aqui. Eu vou enviar, mas isso que eu estou te falando, Regis, eu Ó, tenho um projeto feito no WordPress e PHP, ele não dá problema no envio. Ele envia sem problema. não, eu te entendi, mas só que pode ser. Eu não lembro agora, Júlio, já faz muito tempo que eu fiz esse negócio aí, mas eu tinha feito na mão tudo isso aí, tá? E eu me lembro que tinha uma restrição que tinha que ser colocado, um código lá para tirar a restrição. Tá, amanhã eu preparo um projeto e envio para você, Regis. Tá bom. Débora, tu tá com o teu. Ah, obrigado. Tá, Júlio, que daí a gente, assim, ó, eu faço um teste aqui, tá, do teu projeto e vejo se tem algum problema. Testo, se funcionar no meu e-mail, aí é uma restrição, aí eu vejo qual é a restrição que existe, né, se eu tenho como conseguir isso, e aí eu te passo como desbloquear isso aí, Tá bom. Obrigado, tá Regis. bom? Pode mandar Eu aí vou te enviar que, meu projeto. envia um projetinho aí, ou como tu quiser, tá bom? Agora fica Tá bom. difícil de Tá ver bom. agora assim durante a aula aqui, porque é pouco tempo, né, para Eu ficar sei, analisando e tal. Mas eu manda que não sei. tem problema. Eu te ajudo aí, não tem problema. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Valeu. Ô, Eric, enquanto o Eric tá mexendo ali, alguém mais aí quer ver alguma coisa? Entrou a Débora aí. Boa noite, Débora. Regis, Oi. me relembra um negócio aqui. A Ah, página ASPX simples, você não tem o método para sobrescrever Execute Local Command Request, só tem na página de dados? só.
Só. Na página simples, tem várias coisas que ele não abre aí, né? Isso eu sei, mas quero saber como é que você faz então para mandar um comando do JavaScript para o C#. Eu já criei a variável de exceção, peguei ali, mandei no JavaScript, mas ele não tem esse método aqui para sobrescrever. Eu até coloquei um Ajax Panel ali, mas não é o caso não é o caminho aqui não. Tá vendo? Joguei esse cara para ver se quebrava o galho lá, mas não quebrou o galho não adiantou não. Você lembra qual é? Não lembro. Porque senão não vai resolver, por causa do Júlio. A sua página é uma página simples, né, Júlio? Não é página de dados não, né? É uma página de dados com um data list. Ah, então perfeito. Se a página de dados vai funcionar, então. Então tá, então eu vou fazer diferente. Beleza, pode continuar batendo papo aí que eu vou mudar aqui a parada. Tá bom. Mais alguém aí quer ver alguma coisa aí? Fábio, o Cláudio que entrou aí também. Bom, o Cláudio não precisa ver nada, né, Cláudio? Cadê o Cláudio? Cláudio Porto não precisa ver nada, né, Cláudio? Já antigo. Fred. Oi. Boa noite, é o Tem Fábio. as feras aí Oi, que Fábio. não precisam nada, né? Eu sei que eu tô numa versão do G20 do 10 ainda, mas eu peguei alguns projetos do próprio gerador lá para testar e tem um projeto que eu tô começando, que eu tô mexendo nele, até o Júlio ajudou essa semana a resolver uma dúvida que eu tava. Sempre que eu vou gerar o projeto, esse projeto é baseado naquele atendimento de chamados lá, né, dos tickets. Sempre que eu vou gerar ele, se eu rodar ele para o browser direto, ele apresenta um erro. Na segunda vez que eu vou gerar o projeto, eu gerei uma vez, rodou bonitinho, não tem problema nenhum. Se eu rodo pela segunda vez, ele mostra uma mensagem do Telerik, dizendo que ele está sendo usado. Isso já aconteceu com vocês? Porque em outro projeto não acontece, e esse projeto não foi mudado nada assim radical que pudesse dar problema nisso. E parece que é um negócio que é externo, né? Eu acho que ele não fecha a DLL, eu não sei. E aí ele dá o erro. Nunca vi isso aí, Fábio. Teria que ver o... Não sei. Quem é que ia falar mais aí? Mas, Fábio, tu tem como mostrar o erro? Mostrar aí para nós qual é o erro? Vou colocar no chat aí para vocês verem. É um negócio bem simples. Esse erro que dá, velho, aí tá no chat. Se eu rodar direto pro Visual Studio, aí não dá esse problema, porque aí quando eu fecho o Visual Studio para gerar de novo a aplicação, ele não dá esse erro. Mas no G20, quando rodando direto pro browser, ele dá. E eu peguei o original do projeto e ele não deu esse problema. Então, assim, não tem nada de alteração que iria complicar isso daí, né? Que ia ocasionar esse erro, né? Eu simplesmente peguei uma página lá e mexi numa página, troquei a tabela só, reposicionei os campos e está funcionando. Mas esse problema, se fosse para data, teria que dar também no Studio, né? No Visual Studio também iria apresentar o mesmo problema. Não. Isso aí é a DLL da Telerik, né? Não teria porque... Teria que dar erro no visual, né? Se eu fosse rodar no visual, também teria que dar esse mesmo problema, só que não dá. Só quando eu rodo, eu sei que vocês aí, quando vocês usam, vocês não executam pelo browser direto, né? A maioria das vezes vocês rodam no Visual Studio, né? Isso. Pode ser que por isso vocês, ou minha versão, né, que é o 10, está com esse problema, não sei. E na versão de vocês mais nova ainda já não tem mais esse problema, né? Se eu rodar duas vezes o mesmo projeto, rodou uma vez, compilou ele, rodou no browser, executou, fechou o browser, voltou para o G20, fechou a tela da geração lá, pegar e girar de novo já em seguida, ele, na hora de gerar o fonte, ele dá esse erro. É muito estranho mesmo. Bem estranho, porque isso aí...
Isso aí é uma questão de ferramenta desatualizada, né? Ou seja, já é bem antigo. Está utilizando as DLLs da Telerik também desatualizadas, mas é um erro que provavelmente é um erro que quando você fecha o navegador, ele não encerra o consumo do IS temporário, porque quando você executa a partir do GVIS, ele levanta uma instância temporária do IS, tá? Do IS Express, publica essa sua aplicação dentro dessa instância temporária e navega no browser. A partir do momento que você encerra o navegador, ele tem que desfazer todo esse caminho. Tá? E nem sempre isso acontece. Atualmente tem funcionado, mas muito provavelmente essas versões mais antigas podem ter ficado ainda sem fazer. Então, qual é a solução para você nesse caso? Botão direito ali perto do relógio, você vai ter o íconezinho que fica do IS Express. Então você clica no botão direito e manda fechar, manda sair daquele IS Express. Aí você fecha aquele cara, libera a DLL, ou seja, encerra realmente todo o processo. E aí você tenta de novo. Ah, beleza. Alguém do grupo aí disse que era para eu não gerar mais no browser e rodar direto no Visual Studio. E com o Visual Studio não dá esse problema. Quando você fecha o Visual Studio para mexer dentro do projeto e gerar de novo, aí ele mesmo que eu mantenha o Visual Studio com o projeto aberto, ele não dá mais problema. É porque o Visual Studio faz um tratamento diferente com o IS Express. Visual Studio, levanta o IS Express. E aí, quando o navegador derruba, ele vai lá e limpa aquela, ou seja, fecha, né, encerra todo o caminho. Entendi. O GVIS fazendo, ele está fazendo via linha de comando. Ele está fazendo isso direto no .NET Framework. Então, ele vai no .NET Framework, levanta o IS Express e ele pendura esse serviço, né, esse processo lá dentro do Windows. E aí, na hora de desfazer isso, ele acaba ficando no meio do caminho. Tá? Então, por isso que não acontece com o Visual Studio, porque o Visual Studio gerencia isso. Você fazendo direto... Qual é a sua versão do .NET Framework? GVIS 10, mas qual é o .NET Framework? Bom, eu instalei o Community 2019. Ele deve ter instalado o framework mais novo, né? Com certeza, mas você não está consumindo esse framework mais novo pelo GVIS. Eu também tive esse problema e fechava manualmente o IIS. Mas só que é uma versão antiga. E aí, nesse caso, por mais que você tenha instalado o Visual Studio 2019, tá, ele vai liberar para você, dependendo do seu sistema operacional também, ele deve agora estar com o .NET Framework 4.8. Tá? Mas o GVIS 10 ele deve estar com um framework, sei lá, 4.5, 4.0, é bem antigo. Tá usando, eu acho que ele deve estar usando 3.5 ainda. Não, eu estou usando, como ele instalou, eu estou usando, para esse projeto ele está setado 4.6. Certo. E tem o 4.6.1. Isso. Talvez se eu instalar o mais novo, talvez resolva? Não, porque o GVIS não vai consumir. Não vai consumir, tá o GVIS certo. vai ficar limitado a esse 4.6.1. Na verdade eu fecho, ou eu rodo pelo browser e fecho na mão, como você está me dizendo, ou eu rodo pelo estúdio e pronto. Temporariamente. Eu particularmente sempre gosto de executar pelo Visual Studio, porque eu tenho uma compilação mais ampla, tá? Então, se tiver algum erro, eu já vejo logo na compilação. Você rodando direto no navegador, você não vai... Em produção, ele não vai dar problema, tá? Cortou, Júlio? Júlio, cortou. Não, em produção ele não vai dar esse problema, é só na máquina local que dá esse problema. É justamente a questão de não conseguir encerrar, né, a sessão do Express temporário. Sim, ele deixa 10, 15, 20 abertas aí que dá o problema. É verdade. Beleza, pessoal. Obrigado, viu, Eric? Obrigado, Regis. Julião, obrigado também. Júlio, eu acho que tá todo mundo vendo eu brincar aqui, né? Que coisa, hein? Pessoal, se eu tivesse fazendo besteira aqui, nossa senhora. Mas
suas letras estão muito pequenas, não dá para ver muito o que está fazendo. Ah, é bom que disfarça as besteiras que eu tô fazendo. Viu, Eric? Enquanto tá Diga, rodando aí. Cara, ontem esse final de semana agora eu tava mexendo no meu projeto, aquele lá do sistema industrial lá, sabe? Sim. E aí fui mexer lá e vi aquela rotina que eu te falei lá, que eu tinha feito ela toda em uma parte de JavaScript. Lembra que eu te falei? Que eu te disse, ó, eu não sei onde que eu tinha feito. Vi toda a rotina que eu fiz. Realmente eu fiz em JavaScript, cara. Um código, mas é bem diferente do que tu fez ali. Mas eu fiz em JavaScript também. Cara, quantos anos você fez esse código? Há uns 4 anos atrás. Cada vez que a gente vai fazendo diferente, cara. A maneira que, à medida que a gente vai acumulando conhecimentos novos, a gente vai fazendo de forma diferente. Há uns 4 anos atrás, cara. Já tem muito tempo, é código velho. Mas ele fazia aquilo lá mesmo, pegava que a identificação da linha da grid, né? Do ID da grid. Pegava o ID da linha da grid, mas não pegava o conteúdo daquela coluna específica. Aquela outra lá. Diz o conteúdo, a informação toda. A linha inteira. Pegava. Bom, agora deixa eu falar, agora não vamos lembrar. A gente vai fazendo e vai deixando para depois. Isso aí. Mas enfim, eu queria ver se eu conseguia pegar esse cara aqui, eu não estou conseguindo. Deixa eu voltar para cá e ver se eu consigo fazer um breakpoint aqui. Uma pergunta, pessoal. Tem condições de fazer um sistema videoconferência no G20? Cara, não sei. Não arriscaria, não. E no Visual Studio daí eu pegaria uma consultoria. Se der para fazer, eu vou começar no G20, senão eu vou ter que partir para PHP. Fazer um sistema de videoconferência? Só que ele tem que ser controlado. Ele paga pelo cartão de crédito e entra numa videoconferência com um médico. É uma consulta virtual. Entendi. Bom, no G20 você tem como fazer. Na verdade, você vai imputar uma montoeira de código manual dentro dele. Entendeu? Mas que dá para fazer, dá. Porque, na verdade, o que você vai usar? Você vai usar web, coisa básica, HTML, JavaScript, CSS, Ajax, enfim. Aquelas coisas todas e do lado da retaguarda, C#. Então, dá para fazer? Dá. Nativo? Não. Tem que ter muito código para poder fazer. Mas, dá para fazer. O que eu quero fazer é fazer toda a estrutura no G20, todas as telas no G20 e que alguém faça para mim essa parte. Eu não manjo a programação. Dá para fazer, cara, mas é uma pedreira, viu? Não é um negócio simples, não. Isso aí é uma tarefa boa pro Cláudio Porto. Gosta de desbravar essa parte aí. O problema é o tempo, né? A gente que vem do Gás 2007 não tem muito tempo já para ficar estudando para fazer o sistema, porque a gente tem pedido o sistema e tem que fazer. E se não souber, contratar alguém que saiba, né? Sim. Mas, Júlio, o que seria a videoconferência? Seria um vídeo, uma visualização de um negócio sendo rodado, alguma coisa assim? Alguém está filmando e tu vai passar a informação, conversar com outra pessoa? Como é que é? O que seria essa videoconferência aí? É assim, ó. Você é paciente, eu sou médico, tá? Você quer fazer uma consulta comigo. Aí você entra para fazer uma videoconferência
paga por um cartão. E aí ele libera para fazer a videochamada. Ah, certo. Não, é que eu desenvolvi Só que esse projeto vai começar em uma semana. Ah, sim. Não, eu desenvolvi alguma coisa, mas era para leilão de gado, tá? Mas já faz muito tempo também. Ficava o vídeo rodando ali, e o pessoal filmando o leilão e aí o pessoal passando as ofertas ali do leilão do gado, né? Vendo o gado todo sendo e passando as ofertas e a oferta ia mostrando no vídeo ali. Do lado do vídeo o cara ia vendo quem é que ia, como é que estavam os lances, entendeu? Algo assim só. Mas não é isso. Não, o meu tem que ser online, né? É uma Não, mas isso. conversa online com o paciente médico, né? Certo. Eu já vi alguma coisa aí feito no Signalar, mas eu não sei se ele funciona com esse Visual Studio que a gente usa, né? Porque eu vi no Cora. Ah, certo. Então tá. Eric. Oi. Eu tô com um problema nessa configuração nessa máquina ainda, né? Que eu tô começando a trabalhar com ela. E aí ele tá dando um erro aqui de provavelmente de permissão de usuário, alguma coisa nesse sentido. Vocês estão vendo minha tela ainda, não, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar aqui o conceito, tá? E aí depois você segue e tenta fazer aí. Basicamente é o seguinte, ele tá procurando o cara aqui, não acha de jeito nenhum, já tá me sacaneando já. Seguinte, aqui ó, uma página de dados, tentei numa página ASP-X ali, mas ele não foi, tá? Então uma página de dados, o primeiro vim aqui no projeto, cadê o projeto? Tá aqui ó. Projeto, criei uma variável de exceção, tá? Variável de ambiente customizado, criei uma variável de exceção, tá aqui. Uma página de dados, vim aqui, evento, JavaScript, beleza? Criei aqui um evento customizado. Nesse caso, peguei aqui um retorno e coloquei aqui o setTimeout com execute command request, passando um nome de um método, que você vai criar o nome que você quiser aí, e aquele retorno ali que está sendo recebido. Tá? E aí, isso do lado do cliente. No lado do servidor, eu preciso adicionar sobrescrever esse método, que é esse cara aqui, ó, execute local command request. Então eu faço um override dele para poder sobrescrever, e esse cara, ele recebe o comando, um target name e um array de parâmetros. No seu caso, como você vai passar somente uma informação, você pode passar ele aqui como target name. Não tem a necessidade de você criar um array para poder passar e depois ler dentro do array, enfim. É uma informação só, você passa ele como string aqui. E aí você faz o teste, ó, se o comando veio igual o nome do método, que é aquele nome que você colocou lá do lado do cliente, ele vai testar. Se foi isso, o que ele faz? Pega a variável de exceção e passa o valor recebido através desse parâmetro aqui, ó, target name, você joga para a variável de exceção e depois você passa a testar e consumir essa variável de exceção. Essa é a ideia, tá? Só que eu estou com um problema no meu Visual Studio aqui, ele já está começando a dar chilique e eu vou ter que depois acabar de configurar essa máquina direitinho. Não está respondendo, já está cheio de frescura já. Mas o conceito é esse aqui e ele está na dica do Regis lá, ó. Você pode ver aqui, ó. Dica para o JavaScript, não, vamos na dica para isso aqui, na dica do C#. Tá vendo aqui, ó? Nessa aqui você já consegue pegar, na dica 18 já tem uma ideia para você, ó. Tá logo na dica 18. Ele mostra aqui, ó, a parte que tem que ficar no lado do cliente e a parte que tem que ficar no lado do servidor. Você vai encontrar vários itens aqui que vão abordar o mesmo assunto de formas diferentes, mas é a mesma coisa. Basicamente, isso que está aqui no projeto atende ao que a gente precisa, tá?
do lado cliente e do lado servidor, e aí depois você faz o tratamento que você quiser com essa variável de sessão. Beleza, Júlio? Beleza. Agora não tem um lugar onde eu possa saber quando a tela está cambiando de tamanho? Isso é do lado cliente, não é no servidor. Pois é. Tudo é do lado do cliente e eu preciso utilizar esse valor no lado do servidor. Aí, nesse caso, para você poder... Você até poderia, mas aí fica complicado. Por exemplo, eu acho que tem uma forma de você capturar quando essa tela muda. A partir do momento que mudar essa tela, você vai ter que capturar esse evento, né, de mudança do tamanho da tela. Mudou o tamanho da tela, manda para o servidor qual é o novo tamanho. Só que enquanto o camarada está arrastando, já imagina a quantidade de requisições que ele vai fazer para o servidor. Tá? Então, eu acho que precisa ver com cuidado aí qual é o evento que faz isso. Outro problema que eu tive, não consegui mudar o formato de uma scroll bar num iframe. Ele ficou aquela... Também não consegui. Nós tentamos semana passada, né? Peguei aqueles códigos, te mandei alguns links, algumas coisas, só que aquela scroll, ela é nativa do ASP, certo? E aí eu, sinceramente, eu tentei, né? Semana passada, enquanto a gente estava conversando, eu estava tentando. Na semana passada eu também não consegui. Porque aquele que você mandou, aquele bonitinho e tal, que fica arredondado e tal, dá uma mudançazinha, né? Ele não é do ASP. Sim. É da HTML. E aí a gente acaba que não deu certo. Eu tentei também, mas eu não consegui, não. Outro problema, sabe o Navibar? Aham. O Navibar? Sei. Bom, eu quis trocar a cor, não consegui trocar a cor pelo G20, mas você entra ali no F12 e muda o CSS, ele muda, mas se você colocar no Extra Style Properties, ele não faz nada. Aí você tem que fazer pode fazer uma classe no CSS personalizada e aplicar o Navibar. Esse é o caminho. Mas ele não aplica. Eu já fiz. Aproveitando também, eu tô com esse problema desde as últimas versões, não só, né, em vários controles, tipo text, combo. Você mesmo definindo na própria propriedade do controle, quando você compila, ele não respeita. Aí eu até conversei com Silvana e tinha alguma coisa a ver com render mode lá, que eles mudaram lá pro light, que não é mais o classic, né? E se eu colocar o render mode light, ele não respeita nenhuma configuração do que eu faça. Nas próprias propriedades do controle, text, combo, eu defini lá que um text tem a fonte Verdana tamanho 11. Quando compila, ele tá time newsroom, não muda. Ele só muda se eu mudar no CSS direto. Eu consegui no label, eu consegui sem problema. No combo eu não consegui mudar o formato do combo, mas aí eu fiz uma gambiarra, eu coloquei uma div em cima da seta e ocultei ela, né? Mas não dá para tirar do combo. Agora o label, ele aceita as propriedades que você define no CSS, no style. Esse Lightwave aqui, o render border, ele já está sendo utilizado por conta da responsividade, né? Das mudanças que eles estão fazendo por conta da responsividade. Na verdade, eles explicaram para mim que é porque o Render Mode Classic, ele não meio que foi descontinuado, né? Que não tem atualizações mais para isso. Pelo menos foi o que me passaram, porque eu perguntei referente a essa questão de ter mudado o padrão, e foi essa a resposta. Só que eu já tentei usar nesse formato novo e não consegui, porque ele não respeita, ele só respeita
se eu criar um arquivo CSS e colocar todas as definições lá. Se eu colocar aqui da forma como você está colocando aqui, não. Não vai. Não, ele continua como time newsroom, não coloca Verdana. Eu testei isso no combo, na text e não foi. Ele só coloca se eu colocar no CSS direto. Aí tem que esperar ver se eles vão fazer algum tratamento disso, se não vão. Porque como a gente ainda está no beta, né? A gente está sujeito aí a esse tipo de mudanças. Agora, a responsividade, por exemplo, se não tiver pelo menos o data list para mudar a quantidade de colunas, eu acho que para fazer coisas assim de web vai ser complicado. Que eu estou apanhando nesse carrinho de compra só por isso, porque ele não diminui o tamanho, a quantidade de colunas, aí tem que ver outro jeito. Eu tô esperando para ver se eles dão alguma notícia do repeater, né? Tem o list view, que é um componente da Telerik, que ele faz tranquilo. Lá, eu já fui ver lá na página, ele faz tranquilo o que eu preciso. Eu tentei comprar até o componente, mas eles vendem toda a UI, né? Não independente. A princípio parece que ele deu o texto normal, ó. Aparentemente. Oh, caramba, vem aqui. E você tinha colocado o tamanho 20, né? Também não parece que tá o 20. Tá sim. Tá o tamanho 20? Tô procurando esse trem aqui, mas não tô achando, não. Mas a fonte também não é a Verdana, não. Aqui, né? Cara, mas eu não tive problema ali. Ele muda perfeitamente a fonte, tudo. Tem que ver quando também, né? Que tá mudando várias versões, né? Várias releases. Mas outra forma para ficar mais fácil. até agora eu passei por todas as releases, ele funcionou legal. Verdana 20. Tá, aqui vamos colocar um outro, vamos chamar de teste também, igualzinho. Pronto. Ô, Eric, Oi? antigamente a gente, se usasse a fonte do Google, tinha que colocar toda a referência no serviço. E até agora tem que fazer assim ou não? Cara, não sei. Provavelmente sim. Não sei se eles já melhoraram isso ou não. Sinceramente, eu não sei. Porque eu uso muito padrão, eu uso basicão lá, né? A maioria dos meus projetos. Aliás, eu sou muito ruim de design, né? Eu de desenho sou péssimo. Então é o básico mesmo e olha lá. Eu mostrei para o meu filho, que é estudante de informática, meu projeto. Eu, todo orgulhoso, aí ele falou, pô, muito feio o seu projeto. Aí ele veio dar umas dicas para mim. Isso é porque ele não viu o do Regis.
Aí eu vou ter que mudar, né, cara? Tem que mudar essas telas aí. É a mesma coisa, ó. Tá vendo? Realmente, ó. Ele não mudou pinóia nenhuma. Isso, é isso que está acontecendo. Eu coloco o controle, eu mudo todas as propriedades, fonte, cor, tamanho, e ele não respeita. Aí o que eu estou tendo que fazer é colocar no CSS, colocar um arquivo CSS lá, determinando fonte, tamanho, essas coisas, ele vai respeitar. Mas se eu usar padrão, esse render mode aqui, esse que eles colocaram padrão do G20, não está respeitando. Ele cria, não respeita todas as propriedades que são preenchidas aqui. Se você Aí colocar até voltei. se você colocar Isso funciona. funciona? Vai funcionar, vai funcionar normal. É só nesse novo padrão que eles determinaram que não está funcionando. Se você colocar agora e compilar, ele vai colocar a verdana, vai colocar o tamanho tudo certinho, não vai ter problema. Então tem que ver o que eles vão resolver da vida deles lá, né? Se vai consertar esse negócio aí, se não vai, provavelmente deve consertar. É que eu gostaria de usar o novo padrão, né? Mas já que ele falou que esse vai ser descontinuado, então eu tentei adaptar algumas coisas na tela, mas não consegui. Tentei de todas as formas e falei assim, desisti. Vou voltar a utilizar o Classic mesmo, até eles resolverem. Tem coisa que tem que esperar, não tem jeito. Tem coisa que tem que esperar. Aquilo que eu falei, né? Como ainda está na questão de beta, né? Ainda está em teste e tal, eles ainda estão construindo a release. Igual a solução default que eles liberaram lá no template, mas ainda não terminaram. Então, ou seja, não dá para usar. Isso que você pensa que não dá para usar, eu estou usando tudo já. Tá nada. Hã? Tá nada. Não, tenho em produção já o sistema com essa release. Hoje eu levantei. Não, essa release não, tô falando a template. O template solução default 3. Aqui, não, essa não estou usando. Esse cara que eles fizeram, mas ainda não dá para usar ainda não. Quer ver? Você vem aqui, vem no novo, e aí pega esse cara aqui, ó, solução default versão 3, tá vendo? Aí eu criei esse cara para poder dar uma estudadazinha, ver como é que tá, se já tava legal ou não. Mas não tem condição de usar ainda não. Eu nem vi que tinha isso aí na versão nova. Aqui os templates, né? Você vê que os fixos são os antigos. Aí eles adicionaram agora alguns layouts responsivos, né? Aí você vai olhando aqui alguns layouts responsivos para poder estudar, ver como eles fizeram algumas coisas e tal. Eu não vi porque ele aparece só quando você vai fazer um projeto novo. Projeto novo, exatamente. E se por acaso alguém estiver tentando e não aparecer, aí vem aqui, ó, e esse carinha aqui, ó, arquivo, atualizar templates / imagens. Quando você faz isso daqui, ele vai lá na SSI e atualiza essa galera aqui pra gente. Mas ainda não está final ainda não, viu? Usem com moderação. Hoje mesmo eu queria fazer esses testes, né? Esse projetinho de teste aqui, mas não deu certo não. Regis, você tinha uma dúvida que você estava querendo ver com o negócio de Telerik? Quer ver de uma vez? Aproveitar? Regis fugiu. Tô aqui, rapaz. Tava falando e achando que tava falando contigo. Foi tomar tererê. Aqui não se toma tererê, cara. Aqui é chimarrão. Não vem com essa história de tererê. Agora. Esse negócio de tererê não é por aqui, rapaz. Aqui é chimarrão. Cuidado com o que você vai dizer aí, rapaz. Você já ia falar que esse negócio de tererê aí, o Júlio tá tomando tererê lá do outro lado lá. Não, mas aqui... Tá vendo a minha tela aí? Já. Tá. Não sei por que... Barbaridade. Cara, aqui, ó. Esse é aquele relatório? É. Por que você não fez ele com cross table? Não. Eu quero sofrer. Eu preciso sofrer. Pois aí, ela faz tudo isso automático, faz o cross table. Não, mas eu quero sofrer, rapaz.
Eric, Fala, Regis, fala. Fui até beber minha cara, água, eu já já. acabei até minha água. Oi. É porque eu optei aquelas colunas que tem vários nulos lá, tá? E aí, quando eu faço a soma aqui, ele não tava somando por causa do nulo. Daí eu fiz esse if aqui, ó, mas tem alguma coisa aqui que não tá legal, cara. Tá, então vamos lá. Lembra daquilo que eu expliquei há umas 2 semanas atrás. Quando você está olhando para esse cara aí e você tem dúvida na sintaxe, o que, que você faz? Vai ali, por exemplo, no Functions, expande aquele, clica no maisinho e vamos ver qual é a sintaxe do if. Acho que não é no. Ele é um tipo Lógica. lógico. É uma função lógica. Aí ele lá, ó, if, clica nele. Um clique só. Beleza. Então, tá aqui, ó. Eu Ah, tenho um. Se for nulo, se ele for nulo, eu tenho que. se ele for nulo, você vai pegar ele? Você vai mostrar Não, ele como nulo? Não, né? Pois é. não. Tá errado aí. Olha a sintaxe. Primeiro, você faz o teste, faz a expressão. Se for verdadeiro, é a próxima etapa. Se for falso, a próxima etapa. Aí você fez o inverso. Aí, teoricamente, você teria que colocar se ele não for nulo. Aí você pega ele, tá? E até essa questão esse tratamento do nulo que você está fazendo aí, olha ali, ó, um outro lógico que tem logo embaixo. Faz ali uma validação da seguinte forma, olha, testa esse cara, se ele for nulo, usa um valor default. E aí depois você testa o valor default. Evita de você ficar fazendo esse is null, is not null, que isso daí teoricamente tá com uma sintaxe incorreta. Então acho que o melhor seria você usar esse cara aí, ó, is null. E aí você define um valor default se ele for nulo. É isso que eu ia te falar, Regis. Aí você pode colocar 0. É o que eu faço no meu. E aí você tem a possibilidade de somar, porque 0 ele é um valor que você pode calcular. Então aonde está ali, ó, file de ponto .jan, você joga ali primeiro, is null, file de ponto .jan, então Cara, eu já botei tudo que tinha aqui, já fiz de tudo que é tipo. Eu tinha feito até num negócio. Esses nu aqui eu também já tinha feito aqui. você Tá, fez errado, ué. Acontece. tá, então, aí, value, tá, é o field, né? Tá, se esse cara aí for nulo, ele vai ser o quê? Vírgula zero. Vírgula, zero. Zero. Fecha. Vírgula. Mas o que você quer fazer aí? Você não quer somar tudo? Eu quero somar o janeiro, fevereiro e março para colocar numa coluna de trimestre. Você não Tá? precisa fazer o if aí. Você joga todo mundo, se for nulo igual a 0, e soma direto. É. Is null, file de Jan, 0, mais. Is null, file de Fev, Mais. 0, mais. Tira essa vírgula. Tira o if lá no começo também. Tira esse if daí também. Usa tudo com o is null. Ah, Ah, eu achava que tinha que botar tudo em if aqui, cara. não, pode, mas não tem necessidade. Ah, vamos lá. Vamos lá. Como você disse, você está querendo sofrer, né? Então você bota if nesse trem tudo aí. Deixa eu sofrer aqui, cara. Eu tenho que sofrer um pouco aqui nesse relatório aí. Rapaz, você já é torcedor do Inter, cara. O que tem a ver o torcedor do Inter, cara? Até o final do ano nós vamos conversar. Até o final do ano nós conversamos. Espera para ver.
É uma vírgula sobrando aí, Regis. Oi? A vírgula É uma antes vírgula do mais. sobrando. É uma vírgula sobrando. Ah, é verdade. Obrigado, Fábio. Vamos ver. Testa aí para ver se. Maravilha! Não é que funcionou. Não é que funcionou! Valeu, gurizada! Não, não é só gurizada, tem mulheres aí, desculpa, viu? Ô, Eric, ele tem que estar tomando tererê para resolver isso, viu? É, né? Tem que encomendar um tererê lá do Paraguai. O Júlio vai mandar para ele um tererê para ele. Tá bom. Não, mas já valeu. Valeu aqui. Agora o resto aqui eu me Pessoal, viro. mais alguma coisa? Nós já estamos encaminhando para o final aí do horário. Oi, deixa eu só te perguntar, esse projetinho que você fez aí daquela questão de habilitar ou não o botão do grid, você vai disponibilizar no box? Sim, já coloco no grupo agora, já joga lá. Se não tiver legal. mais nada para fazer, a gente já faz aqui de uma vez. Tá. Nós vamos usar o Google Drive, tá? Ah, Regis, aí você faz Eu o acho seguinte, que eu vou nem colocar, tô nesse Google Drive. vou colocar aqui no Skype e aí alguém coloca para lá, tá? Não, faz o seguinte, Eric, bota lá no Dropbox e depois eu jogo lá pro Vou Google botar aqui Drive. no grupo, Regis, não complica a minha cabeça não, Regis. Tá bom, tá bom. Cadê esse trem? Cadê? Regis, Oi. uma pergunta aí para o Eric também. Eu estive depurando esse código, mas ele para na condição de visibilidade. Cada vez que você reduz a tela, ele para ali. Sim. É o que eu comentei com você. Quando você for fazer isso no lado cliente, se você tiver que a cada mudança mandar isso para o servidor para poder reorganizar, você tem que tomar cuidado de que o evento vai ter que ser de forma que quando você parar com o mouse, defina aquela largura. Porque se você estiver movimentando e ele ficar indo e voltando no servidor, aí vai travar o processo, né? Vai dar problema. Eu não sei qual é o evento que ele vai estar fazendo, para ser sincero, eu não sei, mas tem que ser um evento que tome cuidado para que ele não fique indo no servidor toda hora. Catiane, disponibilizei aqui no chat, tá? Tá aí Sim, já no grupo peguei aí, já. ó. Acabei de pegar. Obrigada. Beleza? Depois, se alguém puder colocar um nome bonitinho e disponibilizar, porque eu acho que o Regis tem um projeto na aula completo, grava por aula, não sei certo qual é a estratégia correta para isso. Não, bota lá, Eric, daí tá tranquilo. Algo mais, pessoal? Apenas se eu tiver um tempinho, eu vou fazer um sisteminha para guardar todas as dicas que nem tinha antigamente no Gás. Eu sou Aí eu vou adepto do fórum, tá? Se vocês olharem o fórum, vocês vão ver que eu sou um grande contribuidor do fórum. Eu gosto do modelo do fórum, para pesquisar é melhor, tá? Para você poder debater em cima de um assunto e depois indicar aquele mesmo assunto, caso volte uma dúvida depois. Eu gosto do fórum, tá? Então, aí num determinado momento, numa determinada época da história aí, houve um problema em relação à questão de controle da SSI, que a SSI, enfim, teve um ruído na comunicação na época e acabou que o fórum hoje está em desuso. Mas eu tenho uma dificuldade desgramada para achar alguma coisa nessas dicas do Regis. Nem ele acha. Eu acho, quando eu preciso, eu acho. Tá bom. Eu gosto muito, eu sinceramente prefiro trabalhar com fórum. Sinto falta de postar no fórum. Mas e por que a gente não cria um aí? Eu tenho espaço no meu servidor. Já foi tentado uma vez, o Júlio. E, sinceramente,
chega até um determinado momento e depois não vai mais. Tá? Eu, sinceramente, eu acho que não tem necessidade. Existe a ferramenta que está lá disponível, pode ser utilizada, que é aquele fórum da SSI. Não vejo por que não usar. Não vejo necessidade de criar um outro. Não, o que eu digo é criar um programa que você põe um título aí, você pesquisa pelo título, pesquisa pelo conteúdo. O problema é alimentar com o passado, né? Nada contra fazer um helpdesk, fazer alguma coisa que vai facilitar isso daí, beleza, tranquilo, pode ser feito também. E aí pegar digamos assim, a massa anterior, né? E colocar lá, ou partir do início, desse ponto para frente. É válido também. Mas sei lá, cara, eu acho que se convencionasse que é para utilizar o fórum que já existe, eu acho que seria mais prático. Mas é a opinião pessoal minha, né? Todo mundo tem que opinar aí e participar. Tem algum dinossauro aí que se lembra das Dicas Gás 2001 aí? Bom, só você ver lá as minhas contribuições. Mas vamos falar a verdade. Tem bastante dinossaurozinho aqui, tá? Sou só eu, não. Eu me formei em 89 para vocês verem. Eu conto um pouco dessa minha jornada no livro que eu lancei ano passado, né? Eu lancei um livro ano passado que é justamente isso, um dinossauro na nuvem. E aí eu conto lá desde a época do Gás DOS, do Clipper, como é que foi, como é que veio, passando ali pelo VB e até chegando aqui todo o histórico que aconteceu aí com a web, na época que era o Gás Web, na época que ainda era a empresa Gás, não era a SSI. Tem essa história. Então, eu vou até fazer o seguinte, depois eu vou disponibilizar o PDF para quem tiver interesse aí de dar uma ideia. Pouca coisa, pequenininho, uma leitura rápida. Ano passado a gente estava ainda com alguma dúvida, né? Questão sobre para que lado que iria. Já se falava em WebAssembly, que tá dando sequência, e é um caminho que deve se fortalecer mais um pouco ainda. Mostra um pouco daquele pessoal que veio ainda lá, dos usuários do Gás, qual seria o melhor caminho de estudo, né? O que tem que se estudar. Tem que estudar HTML, tá? Enfim, coloco lá um roteirozinho de estudo. É bacaninha, ficou legal. Eu, por exemplo, eu fui para Buenos Aires em representação da Gás Informática fazer o lançamento do Gás 7 lá. Sei. E eu fui quem traduziu todo o Gás para o espanhol, todos os recursos, manual, tudo. Pô, legal, cara. E também do G20 em espanhol, eu fiz toda a tradução dos arquivos de recursos. Sei. Só que essa aqui é bem menor. É, legal. Bom. Só que eu sou um pouquinho mais velho ainda, porque quando eu comecei não existia o Gás. Na verdade, eu usei o Gás, eu conheci o Gás na época, eu trabalhava com a área financeira, então eu conheci o Gás para poder quebrar necessidades que a gente tinha, que a gente estava usando ainda o Lotus 123. A gente usava o Lotus 123, que era a planilha da época, né? Eu me lembro disso. A gente usava o Lotus 123 para poder fazer um monte de coisa. Aí começou o Gás DOS para a gente poder criar algumas ferramentazinhas específicas lá na empresa. E eu só vim mesmo a trabalhar com programação, ou seja, fazer a programação tem pouco tempo, tem uns 15 anos só. É pouquinho. Eu usava, mas sempre com aquele conceito do gerador e aquele usuário que não tinha muito acesso a código, né? Então fazia o máximo possível dentro do gerador. Essa era a minha experiência. E foi exatamente isso também que atraiu a SSI na época, que me contratou justamente para poder fazer a parte dos vídeos e tal. Foi justamente o fato de ser um usuário muito antigo e falar a linguagem do usuário, né?
Então isso facilitou para poder fazer a parte do helpdesk, eu trabalhei no helpdesk também. A parte do manual, a atualização do manual do GNS 8, quando foi feita a atualização do manual para o GNS 8, também fui eu que fiz. Beleza. Show de bola. Tem um erro aí, Regis. Pode deixar que depois eu arrumo. Eu tô ouvindo vocês aí, tô mexendo aqui. Depois eu. Bom, pessoal, bom feriado para vocês. Obrigado, igualmente. Semana que vem a gente volta a se falar. Um abraço aí a todos. Valeu, muito obrigado para todo mundo Obrigado. aí. Tá? Obrigado, boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau.